Fala pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo direitinho? Boa noite, professor. Boa noite. Vamos lá, vamos começar de novo, né? Agora, boa noite, Estevam aí, ó. Áudio ok, show de bola. Mas, gente, eu acho que eu nem preciso me apresentar para vocês, todo mundo já me conhecia de Mate 1, né? Mas quem começou agora, que talvez não tenha assistido no período passado, né? Meu nome é Cristiano, tá bom? E as nossas tutorias vão ser toda quinta-feira, tá? De 8h20, desculpa, de 8h20, né, até no máximo 10 horas, tá? Agora, né, a matéria é um pouquinho diferente, ela é um pouquinho mais complicada, tá? Mas a gente vai dar um suporte legal aí para vocês matarem essa matéria e aí sim acabar com a matemática, né? A Milena botou aqui se a aula será gravada. Sim, Milena. Peraí. Não, tudo bem, Milena. Eu ia até comentar isso com vocês, tá? Vou fazer o mesmo esquema do período passado, tá bom? A aula sempre vai estar sendo gravada, tá? Se ninguém se importar, né? A aula é gravada e eu deixo lá no YouTube, tá? Vocês já sabem qual é a página lá, né? Acredito que o pessoal já saiba qual é. Se alguém não souber aí, eu boto o nome aí para vocês seguirem lá, tá bom? Mas está sendo gravado sim, tá? Gente, vamos lá então. Matemática 2, né? Ele pega a parte inicial, né? Do primeiro período, na verdade, do curso de matemática, tá? Então ele pega, né? Claro que é uma parte assim, ele não vai muito a fundo, né? A gente conhece o que é limite, a gente conhece o que é derivada e a gente vai conhecer o que é integral, tá? Mas sempre, né, com um tipo de questão mais tranquilo do que o pessoal de matemática, né, ou até de administração vê, tá? Mas eu vou sempre orientar vocês, gente, ó, essa questão aqui, né, ela geralmente cai para vocês desse jeito, entendeu? E eu vou trazer algumas questões, não hoje, tá? Hoje é uma revisão, né? Mas nas outras aulas eu vou trazer alguns arquivos, né, de método determinístico, né, que na verdade é do curso de administração. São exercícios um pouco mais difíceis, mas eu quero preparar vocês sempre para cima, né? Sempre mais do que vai cair para vocês, tá bom? Mas eu sempre vou estar orientando vocês sobre isso, tá? A gente ainda não vai entrar em limite, né? Limite não sei se é semana que vem ou na outra semana, tá? Que a gente começa, tá bom? Tá bom, Milena, sem problema. Você está na rua, né? Literalmente a internet vai oscilar mesmo. Mas vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, tá, gente? Mesmo esquema, tá? Qualquer dúvida, tá bom? Vocês podem ligar o microfone ou pelo chat mesmo, tá? Então, gente, o que a gente vai pegar hoje, tá? Ele botou esses 3 arquivos lá, tá bom? 2 arquivos aqui. Tá todo mundo vendo aí a minha tela, né? Esses arquivos aqui é mais uma explicação, né? 3 páginas, tá vendo? E uma lista de exercícios, tá? Que, assim, eu vou fazer alguns, né? Não preciso nem fazer todos, né? Porque, na verdade, é até bom, por exemplo, eu fazer uns 4 aqui, ou 5, vocês que sabem, vocês podem até falar, a pessoa faz essa que eu estou mais em dúvida e tal. Porque, assim, queria também deixar algumas para vocês tentarem fazer, né? Mas, assim, é bem tranquilo, é uma revisãozinha mesmo. Por que literalmente, ele pede para a gente revisar essa parte aqui, tá? Porque para a gente realizar limite, a gente precisa, né, lembrar a questão de fatoração de polinômios, né?
a questão de operações com polinômios, tá? Nessas duas coisas. Então, a gente precisa lembrar isso para depois começar a fazer limite, que vai precisar dessas coisas que a gente vai olhar hoje. Tá ok? Então, é nesse esquema. Ó. Adição, tá? Vou começar pelo esse primeiro arquivo aqui, tá? Que é operações com polinômios, tá? Primeiro, para você somar ou diminuir polinômios, tá? Você só pode fazer isso quando tem a mesma parte literal. Tá? O que é parte literal? Parte literal é a letra, né? A letra e o expoente dele. Então, por exemplo, quando você for somar aqui 5x ao quadrado, você tem que procurar outro termo que também tenha x ao quadrado, tá? Que é o 2x ao quadrado. Tá? Então, 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado dá 7x ao quadrado. Tá? Mesma coisa com x, que está elevado a 1, né? Quando não tem nada aqui é 1. Então, 2x menos 3x dá menos x, tá? Que é menos 1x, tá bom? E o 5 aqui, que é constante, com mais 2 aqui, né? Daria 7, está errado isso daqui, tá bom? É 7, tá? Seria 3 aqui se fosse menos 2, né? Subtração tá a mesma coisa, tá bom, gente? A gente vai passar, né? Lembrando de... Acho, vai ter gente que vai lembrar dessas coisas aqui, tá? Mas eu vou passar mesmo assim para a gente dar aquela lembrada legal. Multiplicação de polinômios, tá? Gente, vocês... Aqui tem a mesma variável, né? É x, né? Mas se fosse, por exemplo, x vezes y, né? Eles ficam separados, né? Eles não se juntam, tá? Mas quando é a mesma variável, né? Você soma, quando é a mesma base, né? Você repete a base e soma os de cima, né? Isso na multiplicação. Se for divisão, você diminui os expoentes, né? Isso é as regrinhas tá? de quando você tem umas potências com a mesma base, tá? Então, o que ele fez aqui, né? Ele literalmente fez a distributiva, né? O primeiro aqui jogou nos dois, tá? Depois o segundo também jogou nos dois, ok? Então, ficou assim, desse jeito, né? Só que aqui, ó, tem o mesmo x, eu vou somar os expoentes, a 5, repete, né? X a quinta, tá? Aí aqui, 5x ao cubo menos 2x, né? O ideal é botar entre parênteses, né? Para ficar mais bonitinho, né? Vou tentar botar aqui. Aí mais com menos, né? Dá menos, tá bom? E multiplica o número com número, ó, 5 vezes 2, 10. E x elevado a 3 com x elevado a 1 vai somar, vai dar x elevado a 4, tá? E mesma coisa aqui no final, né? Mais com menos, né? Aqui, esse 3x ao quadrado vezes x ao quadrado, esse aqui eu esqueci, né? 2 mais 2, 4, então vai ficar 3x a quarta, mais, e mais com menos de novo, vai dar menos, 3 vezes 2, 6, e soma de cima, 2 aqui e 1 aqui, vai dar x elevado a 3, tá bom? Então, essa é a multiplicação de polinômios, né? Quando é a mesma letra, a gente pode somar os expoentes, tá? Divisão de polinômio, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou fazer... na verdade, eu queria perguntar a vocês se vocês sabem fazer essa divisão de polinômio ou já viram em algum lugar. No chat, pode botar isso se vocês já viram ou não, tá? Porque tem muita escola, né? Tem, às vezes, não tem essa base de divisão de polinômios, tá? Que tem que ter um macetinho, né, literalmente, para você fazer. Vocês já viram essa parte aqui de divisão de polinômios? Né? Essa parte aqui de como fazer essa divisão, tá? Vou esperar vocês responderem para ver se vocês já têm uma base, né? Ou se vocês nunca viram, aí eu explico bem devagarzinho mesmo. Aqui, se eu vi, não lembro. Não viu, beleza. Então, vamos lá. Fazer então bem devagarzinho, tá? Fazer a divisão desse polinômio por esse, tá? 12x ao quadrado mais 11x mais 12, mais 2, dividido por 3x mais 2, né? Você vai fazer, né? Abrir essa divisão aqui, tá? Gente, e aí considerem que eu tô com o mouse, tá? E as coisas não vão sair literalmente retas e nem bonitas, tá? Mas é que eu não tô tão ruim hoje, não. Então, vamos lá.
Gente, quando eu faço uma divisão de polinômios assim, sabe? Eu tenho, literalmente, o objetivo de ir anulando o primeiro, do primeiro termo em diante daqui do dividir, tá? Então, primeiro eu tento eliminar o 12x ao quadrado, depois eu elimino o 11x, depois eu elimino o 2, né? Às vezes elimina esses dois juntos, né? Vamos ver. Pela forma do divisor, a gente vai eliminar esses dois juntos no final, tá? Porque aqui tem 2, né? Então, vai matar os dois últimos, tá? Então, o que eu tenho que pensar, né? Aqui é 12x ao quadrado. Vocês concordam comigo que aqui desse lado, para eu anular o 12x ao quadrado, eu teria que ter o menos 12x ao quadrado, né? Porque quando eu for fazer a soma, né, para ter o resto aqui, eu vou anular o x ao quadrado, o 12x ao quadrado, ok? Então, para ter o menos 12x ao quadrado aqui, eu tenho que olhar para esse primeiro aqui, ó. Gente, aqui é 3, né? Para virar 12, eu preciso do 4, né? Porque o quociente multiplica o divisor, né? Então, 4 vezes 3 é 12. Beleza, 12. Aí, eu vou multiplicar esse valor pelo x também, mas aqui é x ao quadrado. Aqui eu tenho x elevado a 1, então eu preciso de um x elevado a 1 também, né? O 4x. Porque x vezes x vai dar x ao quadrado, que é o que eu quero que venha para cá. E, gente, toda vez que eu for multiplicar aqui, né? Quando eu jogar por resto, né? Sempre vai ser o sinal oposto, né? Então, se eu fizer aqui 3x vezes 4x, dá 12x ao quadrado positivo. E aí, quando eu jogo para o resto, ele vira negativo. Então, é sempre o sinal oposto. Então, vocês têm que ter cuidado com isso. Tá? Então, aqui é isso mesmo que eu quero. Ó. 3 vezes 4, 12. X vezes x ao quadrado. 12x ao quadrado positivo. Quando eu jogo para cá, vem negativo, menos 12x ao quadrado. Que é o que eu queria. Tá? Meu objetivo é anular isso daqui. Mas você tem que multiplicar pelo outro também. Tá? Porque 4x ele multiplica os dois termos. 4x vezes 2, positivo, dá 8x. Quando eu jogo para cá, fica menos 8x. Ok? E aí, beleza. Corta 12x ao quadrado com 12x ao quadrado. Corta, zerou, né? E aí, 11x menos 8x dá 3x. E o mais 2 vocês repetem aqui. Ok? Beleza. Agora eu preciso de um 3x, um menos 3x aqui embaixo e um menos 2. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu reparo que é a mesma coisa aqui, né? Então, é só colocar o mais 1, né? Porque é a mesma coisa. Então, tem que multiplicar por 1, porque vai dar a mesma coisa. Ó. 1 vezes 3x dá 3x. Quando jogo por resto, vira menos 3x. E 1 vezes 2, positivo, dá mais 2. Quando vem para cá, vira menos 2. 3x menos 3x, né? 0. 2 menos 2, 0. Né? Beleza. Zerou. Então, a divisão entre esses polinômios dá 4x mais 1. Entenderam, gente? Tranquilo ou não? Vocês podem falar aí para mim, tá tranquilo ou não? Fiz bem devagarzinho, tá? Para literalmente ajudar vocês. Vamos ver no chat aqui. Estou botando o notebook aqui para carregar, tá, gente? Tranquilo, tranquilo, entendi. Achei um pouco complicado de entender, mas nada que alguns exercícios não resolvam. Claro, Emanuel, isso aí. A gente vai fazer outros, né? Porque a lista ali tem várias questões dessas. Então, eu quero fazer pelo menos mais 2 ou 3, né? Para a gente dar uma fixada, tá bom? A gente vai chegar na lista ali no final, beleza? Tá? Mas é praticando mesmo, tá? Praticando assim que a gente consegue fazer direitinho, tá bom? Só botar o notebook para carregar rapidinho. Senão ele vai desligar no meio da aula e vai dar ruim. Mas vamos lá. Beleza, né? Tá, então depois a gente vai fazer mais questão dessa na lista de exercício, tá? E aí,
vamos entrar aqui nos casos especiais, né, gente? Esses 3 casos aqui são os produtos notáveis, né? Produto notável. E, assim, é muito importante, quando a gente entrar em limite, vocês saberem isso daqui, tá? O que é isso, né? É o quadrado da soma, que aí é primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Quadrado da diferença. Primeiro termo ao quadrado. A única diferença desse para esse é o primeiro sinal. Tá? Em vez de ser mais, vai ser menos. Quando for menos aqui, tá? Os sinais do final são sempre positivos. Tá? E aqui é o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá? E isso, gente, é muito importante a gente saber. Tá? Eu vou dar um exemplo. Deixa eu ver se aqui embaixo tem um exemplo, mas se não tiver, não tem esse aqui, tá? Então, vou botar o exemplo aqui. Tipo, se tivesse assim, tá, gente? X mais 4 ao quadrado, por exemplo. Tá? Nesse tipo aqui. Eu faço aqui, primeiro termo ao quadrado, então o primeiro termo é x. X ao quadrado, tá? Mais ou menos, tá? Tanto faz aqui se for mais ou menos. Aí aqui, nesse primeiro sinal, é mais ou menos. Só seguir o sinal que está aqui, tá? 2 vezes, é sempre 2, tá, gente? 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 4, tá? Mais o segundo termo ao quadrado, né? Que é o b ao quadrado aqui. Segundo termo ao quadrado. Tá? Aqui é x ao quadrado, aqui, né? Repete mais ou menos aqui, dependendo do sinal ali no meio, tá, gente? 2 vezes 4, 8 vezes x, 8x, tá? Mais 4 ao quadrado, gente, é 4 vezes 4, certo? É ele vezes ele mesmo. 4 vezes 4, 16, tá bom? Isso é quando é quadrado da soma ou da diferença, tá bom? Eu acredito que vocês lembrem disso. Isso daí é mais fácil de ter visto do que essa divisão por polinômios aqui, tá bom? E o produto da soma pela diferença, né, é como se fosse assim, você tem que botar os mesmos valores, ó, A, B e AB, tá vendo? Então, por exemplo, se tiver x menos 2, tá? Tanto faz a ordem, tá? O mais e o menos estiver na frente ou atrás. X menos 2, x mais 2, tá vendo? São os mesmos elementos, são os mesmos termos, só que se muda o sinal do meio, tá? E aí, quando tiver o produto da soma pela diferença, é o quadrado do primeiro, x aqui, x ao quadrado, tá? Menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo aqui é o 2, né? Então, 2 ao quadrado, tá? X ao quadrado você repete, tá bom? Menos 2 ao quadrado é 2 vezes 2, tá? É 2 vezes 2, que é 4. Tá bom? Beleza? E assim, limite, né? Para a gente fazer o limite, eu estou citando direto isso porque nosso... Não é isso que cai na prova que a gente está vendo hoje. Entendeu? Isso são recursos que a gente vai fazer no limite, que é o que cai na prova, tá? E assim, geralmente, gente, vem esse resultado aqui no limite, tá? X ao quadrado menos 4, e aí você vão ter que saber que isso daqui é o quadrado da soma pela diferença, o produto da soma pela diferença, né? E voltar para cá, ó. Você achar essa parte aqui. É esse sentido que você vai fazer, a volta. Tá? Então, quando você vê dois termos assim, tá, gente? Dois termos com menos no meio, né? Você já pensa, pô, pode ser um produto da soma pela diferença. Se tiver ao quadrado assim, então, ó, x ao quadrado, né? Então, você reduz ele, né? Porque aqui é eleva ao quadrado, então você tipo, tira a raiz dele, volta para o x. Mesma coisa o 4. O 4 não foi 2 ao quadrado? Né? Então, você volta para o 2 aqui. Tá? Então, vocês vão ter que voltar. A mesma coisa nesse aqui. Quando você vê assim, 3 termos assim direitinho, tá? X ao quadrado, mais 8x, mais 16, né? Você já pensa, pô, é o quadrado da soma ou da diferença, né? Aí você volta para cá. Aí como é que você vai saber o que você colocar aqui, né? Primeiro, esse primeiro sinal você coloca aqui no meio, tá? A primeira letra aqui está elevada ao quadrado aqui. Então, se aqui é x ao quadrado, então a primeira letra é o x.
E o último número aqui está ao quadrado aqui. É só você tirar a raiz quadrada que você já tira ele. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, esse é o número que vai estar aqui. Tá? Então, a gente tem que entender que no limite vai estar isso daqui e vai voltar para cá. Vai estar isso daqui e vai voltar para cá. Para aí sim a gente conseguir fazer essas fatorações. Tá bom? Mas isso a gente vai ver no próximo arquivo aqui, tá? Fatoração de polinômios. Tá bom? Mas eu já estou adiantando um pouquinho. Beleza? Vamos ver o que tem mais aqui. Função. Tá? A função do primeiro grau é representada por esse tipo de equação. Tá? Aqui, gente, ele bota, né, literalmente substituindo a variável, tá? Tipo, x igual a 3, né? X igual a 3 e você vai substituir na função, então fica f de 3, né? E o 3 vai literalmente substituir aqui, lembrando que entre número e letra tem um pontinho de vezes, né? Então é 3 vezes o x, que é 3, mais 5. 3 vezes 3, 9, mais 5, 14, tá? Menos 2, mesma coisa. 3 vezes menos 2, mais 5. 3 vezes menos 2, menos 6. Mais 5, menos 1. Tá? Então, essa questão de substituição aqui é bem tranquila. É só você jogar o valor que tu pede na função. Tá bom? Gente, essa questão de custo, né, de receita, às vezes, custo variável, custo fixo, tá? Isso sempre cai na prova. Sempre. E, assim, vou ser sincero com vocês, gente. Esse tipo de questão é a mais fácil da prova. Tá? É questão para você matar. Porque olha só, ele vai te dar uma função custo, tá? Custo, né, é igual, esse aqui é a quantidade de mercadorias, tá vendo? É 10 vezes a quantidade de mercadorias, que é o quê? Mais 150. E aí, essa é a fórmula de custo, tá? E aí, na verdade, você tem que olhar aqui como dois tipos de custo, tá? Tem custo fixo e custo variável. Tá? O custo fixo é a constante, né? Então, tem custo fixo aqui de 150. Se ele pediu para calcular o custo fixo, é esse valor, você não tem que mexer em nada, tá? Então, tipo, aqui, ó, se nesta função a empresa fabricar 25 mercadorias, temos o custo fixo, como ele é uma constante, vai ser o mesmo valor, você não vai aplicar 25 em nada, tá? Já o custo variável, né, é onde tem a letra. Ele varia de acordo com a quantidade de mercadorias que tem. Então, por exemplo, se a empresa fabricou 25 mercadorias, o custo variável dele, tá, vai ser 10 vezes Q. 10 vezes 25, que é a quantidade de mercadorias, dá 250. Tá? Então, o custo variável é o 10Q. E o custo fixo é a constante 150. Tá? Se ele pedir o custo total, aí você vai somar os dois. Tá? Então, você pediu o custo total, tá bom? Aqui o custo total, né, vai ser a soma dos dois. Tá bom? A função do segundo grau, gente, a diferença do primeiro grau aqui está elevada a 2. Tá? Então, se você jogar um valor ali, x igual a 1, a mesma coisa. Tá? Joga 1 aqui, vai ficar 2 vezes 1 ao quadrado, mais 5 vezes 1, mais 10. Tá? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1. Então, 2 vezes 1 dá 2. 5 vezes 1 dá 5. E o 10 não é normal, você soma tudo. Tá? Essa é a questão de substituição aqui, eu acho que é mais tranquilo. Tá bom. Gente, quando eu falo mais tranquilo, e vocês não acharem que isso é tranquilo, vocês botam no chat aí, professor, tem dúvida nessa parte, que aí eu faço com mais detalhes, tá bom? Beleza. Aí, gente, é a mesma coisa nessa questão de aplicação, tá? Na questão variável, tá? Eu tenho uma função de custo desse tipo aqui, por exemplo. Né? O custo variável vai ser onde tem letra, tá? 3x ao quadrado mais 4x. Esse é o custo variável. Tá? E o custo fixo vai ser no valor de 60. Tá? Isso não vai mudar, mas aqui você vai ter dois termos no custo variável. Né? Se ele quer a quantidade que 15, né? 15, aí ele quer, nessa conta aqui, ele quer o custo total. Né? Então, você vai botar o 15 no lugar do x. Ó, vai ficar 3 vezes 15 ao quadrado, mais 4 vezes 15, mais 60, que é o fixo. Tá? E aqui é só fazer conta. Tá? 15 ao quadrado é 225, né? 4 vezes 15 dá 90. 3 vezes 225 dá 675, né? 90 com 60 dá 150, ele somou tudo aqui, deu 825.
Mas o conceito legal de tirar aqui é custo variável, essa parte aqui que tem o x. Custo fixo é o número, é a constante. Tá bom? E assim fechamos o primeiro material que ele mandou. Tá? E, gente, não deixem de me interromper se tiver com dúvida, tá? No chat ou no microfone, tanto faz. Tá bom? Se ninguém falar nada, eu vou continuar falando aqui, que eu falo pra caramba, né? É importante. Vou entrar agora no segundo arquivo, que é a fatoração de polinômios. Tá? E a fatoração de polinômios, a gente tem vários casos. Tá vendo? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso, quarto caso, quinto, sexto, são quantos? São seis. Acabou aqui, tá? E aí, gente, o que acontece? Esses casos de fatoração são os casos que vocês vão usar em limite. Então, literalmente, a gente é obrigado a saber fazer essas fatorações, né? O primeiro caso, né, é fator comum em evidência, né? É, na verdade, você olhar para os termos e ver se tem algum termo repetido, né? Você observa aqui, por exemplo, que o x ele está sendo repetido nos dois, né? Então, vou botar em evidência, vou botar em importância, né? O que eu boto? Eu boto o x em evidência, eu boto ele na frente, tá? X. Daí, se tiver outra coisa também igual, você também pode colocar aqui na frente, tá? E dentro do parênteses, você vai botar o que sobrou, né? Se você botou o x em evidência, então sobrou o que aqui no primeiro? Sobrou o A, e no segundo sobrou o B. Por isso que ficou A mais B aqui dentro do parênteses. Tá? Esse é o primeiro caso, né? Fator repetido, fator comum em evidência. Tá? Então, vamos para o segundo caso. Tá? Agrupamento. Agrupamento, gente, é tipo essa do fator comum em evidência, tá? Só que com mais termos, né? E aí você acaba separando, por exemplo, aqui tem 4 termos. Então, tipo, você pode fazer uma fatoração, né? Em dois, né? Você fatora em grupos, né? Esse grupo aqui, depois você fatora nesse grupo aqui. Por quê? Porque eu identifico que, por exemplo, nesses dois primeiros, se vocês concordam comigo, tem o y igual nos dois. Então, o que eu fiz? Eu botei o y em evidência, tá? E o que sobrou? Sobrou esse x aqui, né? Primeiro, e sobrou o 3, né? Depois, um x mais 3, tá? Nesse segundo agrupamento, vocês têm que ter muita atenção, né? Que aí fala, pô, professor, não tem nada igual aqui. Não tem nada igual, né? Mas, na verdade, tem, né, gente? Tem porque o 18, na verdade, ele pode ser escrito como 6 vezes 3, tá? E aí vocês vão ter que ter essa noção, né, de abrir, né, esse número como multiplicação, tá? 6 vezes 3, tá vendo? E aí você acaba tendo o 6 em evidência aqui nesse grupo aqui. Então fica o 6 em evidência. Aí o que sobrou aqui? O x, né? E aqui, como 18 é 6 vezes 3, usou o 6, sobrou o 3, né? E ainda não acabou. Porque o que acontece? Você percebe que, de novo, tem evidência, ó, x mais 3 e o x mais 3 está igual nos dois, né? Se ele está igual nos dois, você bota ele em evidência, x mais 3, né? E o que sobra? Sobra o y aqui na frente, sobra o 6 aqui na frente. Então, sobrou y mais 6 aqui na outra parte da fatoração, tá? Então, são esses passos, né, para a gente fazer esse segundo caso de fatoração por agrupamento, beleza? Vamos para o terceiro caso, tá? O terceiro caso é o trinômio quadrado perfeito, tá, gente? É o que eu falei com vocês, tá? Se vocês perceberem que tem 3 termos, tá? Se vocês perceberem que nesses 3 termos, tá? O primeiro termo e o último, né, são quadrados perfeitos, né? O que é quadrado perfeito, né, gente? Tem raiz quadrada, tá? Você consegue tirar a raiz dele? Esse é um macete que eu boto na minha cabeça. Você consegue tirar a raiz de x ao quadrado? Consigo. É o x. Porque x vezes x é x ao quadrado. E a raiz quadrada de 9? É 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Tá? Então, quando você vê 3 termos assim, né, e o primeiro e o último são quadrados perfeitos, você consegue, né, fazer o trinômio quadrado, a fatoração desse trinômio quadrado perfeito. E como é que você faz fazer essa fatoração, tá? Muito simples, gente. Olha só esse exemplo aqui.
analisando esse tronômetro para ver se ele é um quadrado perfeito. Pega o primeiro termo e faz a raiz quadrada dele. E o último termo também faz a raiz quadrada dele. A raiz quadrada de 1 é 1, né? E raiz quadrada de 25 é 5, e raiz de x ao quadrado é x, né? E aí você achou. Como você conseguiu tirar a raiz dos dois, ele é um trinômio quadrado perfeito. E aí você consegue armar, né, no quadrado da soma. Né? Porque o quadrado da soma, primeiro, lembra que eu falei com vocês? O primeiro sinal é o que manda, né? Mais no meio. Tá? Como aqui deu 5x, né? Vai ficar 5x aqui na frente. Tá? E 1 deu aqui na raiz, então aqui é 1. E eleva ao quadrado, que é o trinômio quadrado perfeito, né? Tá elevado ao quadrado. Tá bom? Beleza? Mesma coisa no do menos, tá, gente? Aí tá quarto caso aqui, diferença. Aqui, na verdade, a diferença de dois quadrados é outra coisa. Mas se você tivesse aqui, né, no trinômio quadrado perfeito, tivesse um menos aqui no meio, aqui, né, aí era só colocar o menos no meio, tá? Essa é a única diferença, tá? O quarto caso, eu também comentei com vocês que é a diferença de dois quadrados, ou seja, se você perceber, né, que tem dois termos que tem como tirar a raiz, tá? E o menos no meio, importante, tem que ter o menos no meio. Porque você tem uma diferença de dois quadrados, né? Então, por exemplo, aqui tem um 2 aqui que está faltando, tá, gente? Tem um 2 aqui, tá? Botem aí depois, tá? Vou botar esse exemplo mesmo, x ao quadrado menos 9. Aí, pô, beleza, eu consigo tirar a raiz de x ao quadrado? Consigo. Você tirar a raiz de x ao quadrado dá x, né? Então, abre parênteses, raiz de x ao quadrado, x, tá? Mais ou menos, né? Tanto faz a ordem que você vai fazer também. E eu consigo tirar a raiz de 9, a raiz de 9 é 3, né? Então, x mais 3, tá? E repete ele com o sinal oposto, x menos 3. Tá? É só você reparar se você conseguir tirar a raiz dos dois e tendo um menos no meio, tá bom? Você vira o produto da soma pela diferença, tá? Bem tranquilo, tá bom? Quinto caso, que é a soma de dois cubos, tá? Esse daqui é um pouquinho mais complicado, mas, gente, quase não cai, tá? A soma e a diferença, assim, esses dois aqui quase não cai. Tá? Mas claro que eu vou falar com vocês, né? Que é na soma de dois cubos, é quando tem dois elementos ao cubo, né? A gente acabou de ver ao quadrado, né? Você pode ver ao cubo agora, mas tem que ter a soma, né? Agora é a soma de dois cubos, né? E aí você vai ter essa fatoração aqui, tá? Então, você vai fazer o seguinte, tipo, x ao cubo mais 8, tá? O x ao cubo já está elevado ao cubo. E o 8 é 2 ao cubo, né? Que 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Né? Então, os dois estão elevados ao cubo, tá? E aí você vai armar desse jeito aqui, ó. Soma os dois termos. Então, vai ficar x e 2, né? X mais 2, né? E depois vai ficar o primeiro termo ao quadrado, x ao quadrado, menos a multiplicação dos dois termos. Então, vai ficar x vezes 2, né? Que é 2x, tá? Mais o segundo termo ao quadrado, que é o 2, né? O segundo termo ao quadrado, que 2 vezes 2 dá 4. Tá? Aí você fatorou a soma de dois cubos. Tá? E a diferença de dois cubos, né? Aí é quando está um menos no meio, tá? A única coisa que vai mudar aqui, ó, vocês percebem que muda, né? O primeiro sinal, tá? Que aqui é mais, aqui é menos, tá? E vai mudar o primeiro sinal daqui também. O primeiro é menos, o segundo é mais. Tá? É a única coisa que muda, né? Da soma de dois cubos e a diferença de dois cubos, tá bom? Usando esses casos, né? De fatoração de polinômios. Beleza, gente? Dá um ok para mim, tudo tranquilo? Tá? Eu tô falando, vocês estão quietos, assim, né? Beleza, até agora sim, né? Então, show de bola. Né? Agora, a gente passou pelas duas listas, né? Duas listas, não, os dois arquivos com, com a matéria. Agora, a gente vai fazer a lista de exercícios, tá bom? Como eu falei com vocês, são muitos exercícios, eu acho que eu não preciso fazer todos, mas eu vou fazer alguns para a gente dar aquela base legal, né, para vocês conseguirem também praticar. Porque assim, gente, matemática é prática. Matemática tem que fazer exercício, não tem que fazer, né? Então, né, eu vou fazer alguns
E aí, depois, aí vocês vão também dar uma treinada, né? Semana que vem, a pessoa não conseguir fazer tal exercício. Vamos voltar na semana passada? Beleza, a gente volta e faz de novo. Beleza? Tá? Mas para não dar uma quebrada, né, gente? Tá faltando 4 minutos, tá vendo? Eu vou encerrar aqui, né? E todo mundo volta no mesmo link, beleza? Porque o Zoom ele quebra nos 40 minutos, tá? Então, eu vou fazer isso. A gente vai sair e todo mundo volta no mesmo link para a gente fazer alguns exercícios ali da lista, tá bom? Combinado? Então, valeu. Até daqui a pouco, tá? Um abraço. Esperar vocês aqui.